Para quem não sabe, quem não ficou preocupado em estudar um pouco de história do período colonial do Brasil, essa pessoa aqui é o Marquês de Pombal, que foi o primeiro-ministro de Portugal nos anos de 1750 a 1777. Ele governou Portugal com a mão férrea mesmo, uma verdadeira tirania. Porém, o seu mérito é que no período que ele governou, foi primeiro-ministro de Portugal, houve um terremoto. Ele foi responsável pela reconstrução de Portugal, porque teve um tsunami e era um feriado religioso, então tinha muitas velas acesas, além do terremoto. Também teve um grande incêndio em Portugal que praticamente destruiu todas as habitações, as estruturas de Estado, igreja, enfim. Ele foi responsável pela reconstrução de Portugal. Mas eu quero chegar em dois aspectos requisitos. Ele foi responsável também por proibir a escravidão dos índios aqui no Brasil. Mas isso aí não é por amor, não. Não foi por amor. Foi com o interesse de cobrar impostos dos indígenas aqui. O transformar em cidadãos portugueses e cobrar imposto. Proibiu também a escravidão em Portugal. Não permitiu, mas também com o seguinte interesse. Como havia um déficit de escravos aqui no Brasil colônia, que o Brasil colônia foi responsável pela reconstrução de Portugal, todos os escravos eram praticamente mandados aqui para o Brasil. Chegavam os navios negreiros em Portugal e praticamente eram mandados de volta aqui para o Brasil para trabalhar nas minas, para trabalhar nas plantações, enfim, para impulsionar a economia do Brasil colônia. Então não teve nada de ato generoso. Expulsou também os jesuítas. Por que expulsou os jesuítas? Para pegar os seus bens também. No período que ele governou Portugal e as colônias portuguesas, também teve as guerras guaraníticas aqui no Brasil, que é os povos das sete missões. Foi um período em que era uma civilização próspera e autossuficiente, e ele mandou as tropas portuguesas e espanholas e praticamente massacraram mais de 1.000 índios aqui. Era um lugar que estava desenvolvido, autossuficiente, com igrejas, com escola, com criação de gado, com herbário, que era responsável pela manipulação de ervas que os jesuítas tinham ensinado para os índios. Era uma sociedade autossuficiente. E lógico aí, com pretexto de impor as fronteiras aqui brasileiras, ele foi lá e, através das suas ordens, massacrou mais de 1.000 índios. Então, o que eu quero dizer com isso aí? Não existe nada de amor na cabeça dessa mentalidade do povo político. Quando um político vem falar de amor para você, o governo do amor, pode ter a certeza absoluta. Ele quer te taxar mesmo, ele quer cobrar impostos, ele quer silenciar e quer impor tirania. Vede o que aconteceu aqui no Brasil. A história está se repetindo. O indivíduo ganhou com um papinho de picanha, com um papinho do governo do amor. Olha aí, taxas pesadíssimas, inflação, alimento caro, enfim, o Brasil está um verdadeiro caos. E esse indivíduo, o tio Lulu, ele veio para exterminar o povo brasileiro mesmo. A intenção é essa aí, é impor uma ditadura e praticamente aniquilar o povo brasileiro e entregar para os chineses. Não tem outra explicação, cara. Um desgoverno desse, cara. Não tem outra explicação. É isso aí. Leiam a história de Marquês de Pombal e vejam os pontos positivos e pró que aconteceu aqui no Brasil colônia e no período que ele governou Portugal.